passar aqui imediatamente para o nosso estudo, mas antes de nós abordarmos a carta de Paulo aos Filipenses, porque essa é a carta que nós nos deleitaremos nos próximos dias, ao longo de vários dias, para meditar na verdade do Senhor nessa carta de Paulo aos Filipenses. Por que é que eu estou fazendo essas exposições, estes estudos bíblicos nessas cartas? Nós já passamos aqui pela carta de Paulo aos Gálatas, terminamos na semana passada a carta de Paulo aos Efésios e agora nós iremos estudar a carta de Paulo aos Filipenses. É claro que eu não estou aqui abordando todas as questões que deveríamos ou que poderíamos, porque isso demandaria bastante tempo. Então, o objetivo é termos aqui um panorama do estudo nas cartas. Mas o objetivo é complementar o ensino que nós estamos tendo aos domingos, porque nossas exposições têm sido no livro de Atos dos Apóstolos. E ali nós vimos que os apóstolos pregaram em várias cidades. E o próprio apóstolo Paulo, em suas viagens, passou por estas cidades que nós temos aqui abordado as suas cartas. Então, hoje, por exemplo, nós abordaremos a carta de Paulo aos Filipenses. E Paulo esteve lá também nessa cidade pregando o evangelho. Essa era a missão do apóstolo Paulo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, o estudo no livro de Atos dos Apóstolos tem nos motivado também a complementar esse estudo, abordando também as cartas do apóstolo Paulo nos nossos estudos bíblicos. Então, se você quer ser bem alimentado pela palavra de Deus, acesse o nosso canal, ou melhor, conheça a Igreja Presbiteriana de Gravataí, aqui na rua 20 de setembro, 1235. Todos os domingos nós temos cultos aqui, às 18 horas. E nós estamos então quase terminando o livro de Atos dos Apóstolos, mas ainda dá tempo, você ainda pode pegar aí. Você pode também acessar o nosso canal do YouTube, ou mesmo a nossa página no Facebook, e, e ter ali acesso a esse conteúdo. O livro de Atos dos Apóstolos. Atrelado a isso, nós estamos então estudando as epístolas do apóstolo Paulo, que ele escreveu justamente para aquelas igrejas que ele mesmo plantou. Bom, dito isto, nós vamos então adentrar a carta de Paulo aos Filipenses. E aqui, veja que a gente vai ter que considerar algumas questões. Em primeiro lugar, isso eu sempre preciso mencionar, porque antes da gente estudar uma carta assim, a gente precisa considerar vários aspectos. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, autoritativa, ela é sempre atual. Alguém já disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então a Bíblia sempre é atual, é a palavra do Senhor. Isso aqui é importante você guardar essa distinção, porque muitas pessoas dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós somos norteados por essa palavra. É ela que nos guia, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Então nós sempre precisamos considerar algumas questões sobre o livro, sobre a epístola, sobre a carta que nós vamos estudar, né? E muito simplesmente abrem a Bíblia e leem, né? Talvez você já tenha feito isso na sua casa, por exemplo, pegou a Bíblia assim e queria ler, aí pegou assim, abriu, puf, onde caiu ali, você botou o dedo e pronto, é aqui que Deus quer falar comigo. E não é assim que a gente deve encarar a leitura da Bíblia, o estudo da palavra de Deus. É extremamente importante nós nos deleitarmos, nós gastarmos tempo para ouvir a voz de Deus por meio da leitura da palavra de Deus. Então, isso não é saudável, muito pelo contrário. Isso faz com que a gente banalize ou atribua algum tipo de misticismo, coisa que a Bíblia, nesse sentido, não tem. Certo? Então, nós precisamos abordar vários aspectos aqui, porque a palavra de Deus é inerrante, infalível. A pessoa que escreveu tinha ali o seu propósito, a sua intenção, escreveu para um povo específico, essa palavra se perpetuou. Deus tem a sua
lição o seu ensinamento para todas as épocas, assim como também tinha para a época atual. Então, o que nós vamos abordar hoje? Antes de nós nos aprofundarmos na carta propriamente dita, nós precisamos considerar a autoria da carta, nós precisamos considerar o propósito do autor, por que é que ele escreveu, por que ele quis, o que o motivou a escrever essa carta. A data da escrita, às vezes é importante também mencionar, né? O contexto, enfim, uma série de questões que a gente precisa abordar para que o estudo fique mais claro, para que as coisas façam mais sentido na nossa cabeça. Senão a gente pega assim e lê, tá, mas por que ele escreveu isso aqui? Então é importante a gente considerar essas questões. Bom, então nesse sentido, qual é a importância dessa epístola? Por que essa epístola é tão importante assim? Alguns estudiosos até dizem que essa é uma das mais belas, um dos mais belos livros, ou o mais belo livro da Bíblia. É uma carta repleta de alegria. Né? Outra pergunta que a gente poderia fazer é o que nos motiva, ou o que deve nos motivar a estudar essa carta. Bom, eu diria que responder essa pergunta, ou para responder essa pergunta, nós precisamos considerar o anseio dos homens, não só agora, mas desde que o mundo é mundo. Os homens têm esse anseio. Talvez esse seja o seu anseio também. Por isso a gente precisa considerar esse anseio dos homens. Por que é que os homens trabalham? Por que é que os homens viajam? Por que é que os homens estudam? Por que é que as pessoas fazem tantas coisas? Meus irmãos, há muito tempo, o anseio dos homens é a felicidade. O homem tem necessidade de ser feliz. Há muito tempo, estudiosos se debruçam nisso. Os filósofos muito estudaram em busca desse prazer, dessa felicidade. O problema é que não é em todo lugar que se encontra essa felicidade. Se encontra algum tipo de felicidade em algum objeto assim, em algum afazer, em algum lazer, sim, mas é algo extremamente momentâneo, efêmero, muito passageiro. Então o homem sempre quis buscar felicidade. E aqui nessa carta, nós vemos o seu autor, de certa forma, ah, revelando, ou Deus revelou ao autor o segredo para a felicidade. Por isso que os estudiosos dizem que essa é uma carta de felicidade, ou uma carta da alegria, porque, de certa forma, o que nós vemos nessa epístola aos Filipenses é o próprio Cristo revelando esse segredo para a felicidade. E ele revela esse segredo na grandeza do seu amor. Então, isso precisa já despertar aqui o nosso interesse, a nossa curiosidade, porque dificilmente alguém gosta em sua vida de viver sem felicidade. Olha, eu gosto mesmo de ser triste, de ser infeliz, eu gosto mesmo de ser assim. Não. Muitas pessoas até são assim, mais amargas, infelizes, mas não porque gostam. As pessoas têm necessidade de ser feliz. E aqui nessa carta nós vemos então esse segredo sendo revelado. Quem seria o autor dessa carta? Bom, aqui já no início eu mencionei aqui o autor porque eu falei Carta de Paulo aos Filipenses. Então, ela é comumente conhecida como uma Carta de Paulo aos Filipenses. Existem até alguns questionamentos sobre a autoria, mas nada que seja tão relevante assim que nos faça duvidar dessa autoria, né, da autoria do apóstolo Paulo a essa carta. Então, nós vemos, por exemplo, já, se você está com a sua Bíblia aberta em Filipenses, no primeiro capítulo, primeiro versículo, a primeira palavra que nós vemos nessa epístola é o nome do apóstolo Paulo. Então aqui a gente já tem fortes indícios aí de que ele mesmo seja o autor. Aqui,
fala Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Então é possível não, Timóteo com certeza estava com ele, né, estava presente, talvez na fundação da igreja de Filipos, né. Então o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, e talvez é possível que Timóteo estivesse até o acompanhando aqui nesse momento de escrita, ou pelo menos ele menciona Timóteo aqui na sua carta. Bom, outra coisa que é importante de se considerar para que a gente identifique o autor da carta é o próprio estilo de escrita. Se nós lermos a carta aos Filipenses e lermos outra carta cuja autoria também seja atribuída ao apóstolo Paulo, nós veremos várias similaridades, várias semelhanças que nos fazem então entender que essa carta também foi escrita pelo apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, como eu mencionei aqui logo no início, quando nós olhamos lá para o capítulo 16, nós podemos ver que o apóstolo Paulo foi à cidade de Filipos na sua segunda viagem missionária. Ele não ficou tantos dias na cidade, mas ele foi ali na cidade de Filipos, ele pregou para aquele povo, né? Embora ele não tenha permanecido tantos dias naquela cidade, ele mostra aqui na sua carta uma identificação muito grande com os crentes ali da igreja de Filipos. Então, essa é uma carta bastante pessoal. Paulo está escrevendo para pessoas que ele tem, de fato, grande afeição, grande apreço, embora tenha ficado ali poucos dias na cidade. Para quem, então, foi escrita essa carta? Porque se a gente aborda a questão da autoria, a gente precisa abordar também a questão dos destinatários. Tá? Para quem? Quanto aos destinatários, então, se a gente considera as viagens do apóstolo Paulo, mais especificamente essa segunda viagem missionária, é muito razoável admitir que Paulo estivesse escrevendo aqui à igreja de Filipos. Aliás, também no primeiro versículo, nós já encontramos, além de encontrarmos o autor, nós encontramos também o destinatário, ou os destinatários, porque o primeiro versículo da carta diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, aqui, irmãos, a gente já vê, de certa forma, uma igreja com a sua liderança, uma igreja já consolidada. Tinha os membros da igreja, tinha bispos, e quando nós vemos essa palavra bispos, ela é intercambiável com a palavra presbítero. Bispo e presbítero é a mesma coisa na Bíblia. Não são cargos diferentes, não é? O presbítero é uma classe um pouco mais inferior e o bispo, sim, é o bispo com O maiúsculo. Nós não vemos isso, muito pelo contrário, né? O próprio apóstolo Paulo usa aí esses termos de maneira indistinta. Bispo e presbítero é a mesma coisa. Então, a gente vê também que essa cidade tinha grande importância porque ela ficava localizada numa rota, numa estrada conhecida como Via Egnácia. E essa estrada, essa rota, era a principal estrada entre as províncias do leste de Roma. Ela ligava um continente ao outro. Então, essa rota, essa Via Egnácia, era extremamente importante. Era uma colônia romana, Filipos era, nessa época, uma colônia romana. Então, aqui a gente considera que os habitantes eram, em sua maioria, cidadãos romanos. Grande parte da população eram soldados aposentados, soldados romanos aposentados. Então, aquela cidade ali era uma colônia romana, ela ficava numa estrada extremamente importante, uma rota muito importante, povoada predominantemente por soldados romanos aposentados. Há quem diga que a cidade de Filipos era uma Roma em escalas menores, era uma pequena Roma. Então,
A maioria dos seus habitantes, então, eram soldados romanos, mas pouco a pouco a população foi ali se misturando. Então começa a diversificar um pouco mais aí a nacionalidade das pessoas que viviam lá. Essa cidade, por estar nessa rota específica, ela era geograficamente estratégica para a plantação de uma igreja. Ela era estratégica para Paulo evangelizar uma cidade dessa, porque ela, inclusive, foi a porta de entrada para o evangelho na Europa. Além de ser também uma cidade de um solo muito fértil, era rica em minerais, prata, ouro, então ali tinha o trabalho com esses minerais. Então ela era estratégica não só para a plantação de uma igreja, mas para a economia, ela era também muito estratégica, muito importante. Quanto à data e o local da escrita, embora a gente não consiga afirmar categoricamente, assim, foi em tal dia, tal ano específico, algumas informações aqui nos dizem que Paulo estava, no que se refere ao local da escrita, que Paulo estava preso. Se a gente olha lá no próprio capítulo 1, a partir do versículo 12, do versículo 12 ao versículo 30, Paulo fala um pouco ali sobre a sua situação, e ele diz que estava preso. Essa é uma das cartas conhecidas como as epístolas de prisão, junto com as epístolas aos Colossenses, Filemão, a carta aos Efésios, que nós já estudamos aqui também. Essas cartas eram conhecidas como cartas ou epístolas de prisão. Há algumas especulações aqui quanto ao local da prisão do apóstolo Paulo. Alguns dizem que ele poderia estar preso em Cesareia, outros colocam outra cidade aí que talvez o apóstolo Paulo pudesse estar preso, mas a grande maioria dos estudiosos atribuem esse local da prisão em Roma mesmo. Então é possível que Paulo estivesse preso em Roma, isso por volta dos anos 60 depois de Cristo. Paulo estaria preso em Roma e dessa prisão Paulo teria escrito essa epístola aos Filipenses. Bom, quais são os propósitos dessa carta? Por que o apóstolo Paulo escreveu? Qual era o seu objetivo ao escrever essa epístola? Um dos propósitos principais dessa epístola é justamente demonstrar a alegria, tanto que ela é conhecida como a carta da alegria. Então, o apóstolo Paulo quer demonstrar alegria. E esse talvez seja o principal objetivo, o principal propósito dessa carta. Ele demonstra uma alegria misturada com gratidão também pela obra que o Espírito Santo havia operado no coração dos filipenses por meio da conversão. Então, Paulo ali está dizendo que haviam crentes de verdade naquela cidade. E Paulo se alegra por isso. Essa alegria também se mistura com a afeição que o apóstolo Paulo tinha pelos filipenses. Então, é uma carta extremamente afetuosa, é uma carta muito pessoal, como eu já disse. E dentro desse propósito, nós vemos também que o apóstolo Paulo demonstra uma preocupação por causa do risco que a igreja de Filipos corria. E aqui, irmãos, a gente coloca que não só a igreja de Filipos corria esse risco, mas várias igrejas, eu diria todas as igrejas, correm o risco de sofrer algum tipo de perseguição, e lá esse risco era muito alto. Falsos ensinamentos, esse era um risco muito grande que a igreja de Filipos corria, por causa da presença desses falsos mestres lá. E algo que hoje já foi extinto, que são os conflitos dentro da igreja. Então, talvez aí a igreja que você congrega, ou mesmo a nossa igreja, não tenha nenhum conflito. Isso seria uma utopia pensar dessa forma, porque a igreja é feita de pessoas. A igreja é um lugar cheio de pecadores. Regenerados pela graça de Cristo? Sim, mas pecadores. Que pensam diferente, que agem diferente, reagem
reagem frente a diversas situações de maneiras diferentes. Então, irmãos, esse era um risco muito grande. Inclusive, a gente vê isso na carta, daqui a pouco a gente fala um pouco, pelo menos um pouco sobre isso. Tá? Então, tudo isso aqui era preocupação para a pregação do Evangelho e para o desenvolvimento dessa igreja na cidade de Filipos. Então, essa carta da alegria, essa carta que revela o segredo da felicidade, também traz consigo uma preocupação genuína do apóstolo Paulo por ter um afeto grande pelos membros daquela igreja, pelos crentes que viviam ali, pelo risco que eles corriam, tá certo? O que é que acontecia naquela época? Será que existe um contexto assim específico que o apóstolo Paulo mencione aqui, que nos deixe, que deixe muito claro na sua carta, que a gente precise abordar? Bom, um nome importante que aparece nessa carta é o nome de Epafrodito. Esse Epafrodito era um grande líder em Filipos. E a igreja de Filipos enviou esse Epafrodito para levar uma oferta ao apóstolo Paulo. Esse também é um dos motivos pelos quais o apóstolo Paulo expressou a sua gratidão nessa carta aos Filipenses. Ele recebeu uma oferta generosa dos irmãos. Então, certamente, quando Epafrodito encontrou então com o apóstolo Paulo, ele levou ali as informações sobre o funcionamento, sobre o andamento da igreja, sobre a vida dos crentes que ali congregavam. Todas essas questões com certeza chegaram ao conhecimento do apóstolo Paulo por causa do próprio Epafrodito, que deve ter então falado essas coisas para o apóstolo Paulo. Então, o que o apóstolo Paulo ouve da igreja é animador, porque os filipenses estavam engajados na obra do Senhor, eles estavam vivendo o evangelho na prática, em muito eles estavam vivendo o evangelho na prática, eles estavam prontos a morrer pelo evangelho, de certa forma eles estavam imitando o apóstolo Paulo em vários aspectos. Eles estavam ali dispostos mesmo a servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eles não eram perfeitos. Então, por mais que eles fossem crentes de verdade, por mais que eles estivessem dispostos a morrer pelo Evangelho, a servir ao Senhor Jesus Cristo, eles não eram perfeitos. Tanto que quando a gente olha para o capítulo 2, e a gente vai abordar essa questão depois de maneira mais detida, quando a gente olha lá para o capítulo 4, melhor dizendo, versículo 2, é possível que a gente entenda ali, você pode abrir a sua Bíblia se tiver condições aí, é possível que a gente identifique um conflito ali na igreja de Filipos, né? Um conflito aqui parece que é uma divergência de opiniões, porque o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então, é possível, algumas pessoas dizem aqui que isso podia ser algum conflito, não sei se elas faziam parte aí de alguma sociedade feminina da igreja da época, né? Mas elas aí podiam, talvez isso aqui seja um indício, né, de algum problema de relacionamento. Bom, outra coisa que preocupava também o apóstolo Paulo era a presença de falsos mestres na igreja. Isso ele também fala na sua carta, ele deixa isso muito aberto, muito evidente na sua carta, porque pelo ensino contrário à Sagrada Escritura, esses falsos mestres poderiam afastar os crentes de Filipenses dessa doutrina do evangelho que Paulo tanto se esmerou para pregar, o evangelho de Cristo. Então, nesse sentido, irmãos, o grande propósito da carta é demonstrar gratidão, é expressar alegria pelos filipenses e encorajá-los também a continuar firmes na obra do Senhor. Dentro desse grande propósito aqui, então, nós encontramos a resistência aos falsos mestres, o exemplo de humildade de Cristo, a própria justificação pela fé, nós encontramos também aqui, a justificação pela graça mediante a fé,
A defesa contra o legalismo, isso também é algo que Paulo trabalha aqui na sua carta. A vida cristã como servos de Cristo, a vida cristã daqueles crentes ali de Filipos, como servos do Senhor Jesus Cristo. O próprio esforço para alcançar a salvação, e aqui é claro que a gente não coloca um esforço no sentido de alcançar pelos seus próprios méritos, mas no sentido de confirmar essa, essa salvação, e isso então a gente entende que é a vida de santidade que os crentes, por mais que eles tenham sido alcançados pela graça de Cristo, tenham sido salvos por essa graça, justificados, Cristo lhes imputou a sua justiça, mas é uma responsabilidade constante do cristão viver de modo digno do Evangelho, viver uma vida de santidade diante de Deus. Quais são, então, as principais ênfases dessa carta? Bom, nós vemos aqui, então, como principais ênfases a continuidade da pregação do Evangelho, apesar das perseguições. Tá? Então, isso é importante para todas as épocas. Por quê? Porque muitas vezes, na primeira perseguição, no primeiro conflito, as pessoas abandonam. Não quero mais. Bom, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que é preciso pregar, mesmo que hajam aí perseguições. Outra ênfase importante aqui é a alegria de sofrer por Cristo. E isso, irmãos, essa ênfase também é extremamente importante para os nossos dias, em uma época que o evangelho está cada vez mais grumetizado, eu diria, cada vez mais adaptado ao gosto do freguês. Então, hoje em dia, a gente vê muito do evangelho super enfatizando o amor de Deus em detrimento da sua justiça. Deus é amor? Claro que sim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor, claro. Mas Deus também é justiça. Então, o amor precisa ser enfatizado? Sim. Mas a sua justiça, a sua ira também. Então, aqui, o Deus promove alegria para os cristãos? Claro que sim. Claro que sim. Mas faz parte da vida cristã, e o próprio Jesus Cristo diz que no mundo os crentes passariam por aflições. Então, se toda a aflição que nós passarmos nos fizer perder a alegria que nós temos em Cristo, nós não estamos servindo de fato a Cristo. Talvez a gente até esteja falando, mas não vivendo como crentes. Então, o apóstolo Paulo trabalha essa questão, a alegria de sofrer por Cristo. Outra questão, outra ênfase importante dessa carta é a necessidade de demonstrar o evangelho na prática. Porque uma coisa é dizer que é cristão, outra coisa é viver. Eu sempre digo que na igreja é muito fácil ser cristão. Na igreja a gente chama todo mundo de irmão, de irmã, é um ambiente seguro, na maioria das vezes é um ambiente alegre. Mas é difícil fora da igreja viver o cristianismo. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que esse evangelho precisa ser demonstrado na prática, né? No sentido de ajuda mútua, de viver o cristianismo como irmãos. Outra questão importante também, outra ênfase importante aqui, é a necessidade de evitar o legalismo, né? Cumprir os mandamentos de Deus pelo mero cumprimento apenas, ou o antinomianismo. E o que seria esse antinomianismo? Acreditar que não precisa mais cumprir a lei de Deus, ser contra a lei. Esses dois extremos aqui, supervalorizar a lei de Deus à parte de Cristo é um perigo. Ao passo que supervalorizar a graça de Cristo
sem considerar que ainda é preciso observar os mandamentos de Deus, também é um perigo. Né? Então aqui o apóstolo Paulo trabalha estas questões na sua epístola aos Filipenses. E aqui eu quero finalizar o nosso estudo de hoje, né? E é claro que esse foi apenas uma introdução à carta. Na semana que vem nós entraremos no texto propriamente dito, embora hoje a gente tenha dado aqui algumas pinceladas, mas eu penso que é muito importante essa introdução para que a gente vá aqui pegando os conceitos, vá entendendo o que acontecia, qual era a motivação do apóstolo Paulo, né? Então aqui eu termino com a estrutura dessa carta aos Filipenses. Em primeiro lugar, nós vemos aqui no primeiro capítulo a sua saudação. Paulo sempre começa assim as suas cartas, né? Ele dá uma, uma saudação. Então, aqui é interessante, que é apenas para pontuar, como nós já passamos aqui pela carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, aqui nessa carta aos Filipenses, Paulo, no versículo 3, ele diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Ele está elogiando, ele está agradecendo a Deus por uma fé operante daqueles crentes de Filipos. Se você lembra lá em Gálatas, ele fala: Olha, muito me admira que vocês já estejam mudando, saindo desse evangelho verdadeiro para outro evangelho. E lá ele não teceu nenhum tipo de elogio. Só para a gente fazer essa diferenciação aqui, nesse início de carta do apóstolo Paulo. Então aqui nós vemos esse prefácio e saudação aqui, capítulo 1, versículos 1 e 2. Depois a gente vê o apóstolo Paulo trabalhando a questão da confiança e da afeição, e vai do versículo 3 até o versículo 11 por ali, né? Nós vemos também o progresso do evangelho, que vai do versículo 12, capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, lá no versículo 30, que é o final do capítulo 2, né? Versículo 30. Depois, a gente vê aqui Paulo exortando aqui no que se refere à resistência ao erro. Aí o começo é no capítulo 3, versículo 1, e vai até o capítulo 4, versículo 1. Aqui ele trabalha essa questão da resistência ao erro. Ele faz várias exortações depois ali, a partir do versículo 2 do capítulo 4 até o versículo 9. E por fim, ele vai ali agradecer no capítulo 4, versículo 10 ao 13, e finaliza então com as suas saudações finais e a bênção, lá no versículo 21 ao versículo 23. Tá? Então ele termina a sua carta ali: Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então aqui a gente vê uma estrutura aqui, uma possível estrutura para essa carta de Paulo aos Filipenses. No texto de Filipenses especificamente, nós apenas pincelamos na semana passada, e hoje nós vamos caminhar aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, e tentando aí de alguma forma aplicar à nossa vida cotidiana. Afinal, a Escritura é a palavra de Deus e nós devemos ser norteados por essa Escritura. Então, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2, apenas nesses dois primeiros versículos aqui, o apóstolo Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui
mencionei até no início, né, que eu iniciei a live dizendo graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cumprimento aqui, esse cumprimento que a gente utiliza, desejando graça e paz, ele não é saído do nada, se extraído de algum lugar aleatório. O apóstolo Paulo se utilizava muito dessas expressões, dessa saudação na sua carta. Então, ele aqui, nesses dois primeiros versos aqui, nós vemos, pelo menos são conhecidos assim, como prefácio e saudação. Né? Normalmente o apóstolo Paulo começa as suas cartas assim, se apresentando, tanto que a primeira palavra dessa carta é Paulo, o seu nome, né? E apresentando também os seus destinatários. E na medida do possível, ele ressalta alguma característica boa dos seus destinatários. Então aqui nós encontramos, não foi assim, por exemplo, na sua carta aos Gálatas, porque ele não tinha qualidades ele não tinha motivos para elogiar. Então ele começou a sua carta aos Gálatas confrontando. Aqui ele tem muitos motivos para elogiar, para expressar sua gratidão a Deus pelos filipenses. Então isso é próprio do apóstolo Paulo, evidenciar alguma boa característica para que ele teça algum elogio. Então aqui nós encontramos então o autor, que é o próprio apóstolo Paulo. E é interessante, irmãos, que ele usa aqui o seu nome grego, né? Por causa do contexto em que ele está inserido. Porque o nome judaico dele é Saulo. Quando lá do seu episódio de sua conversão, lá em Atos 9, por exemplo, no capítulo 4, que nós passamos por esse texto nas nossas exposições aos domingos, Jesus Cristo apareceu a ele em uma grande luz, uma luz muito intensa, muito forte, e ele perguntou assim, Jesus Cristo perguntou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo é o nome judaico dele, né? É equivalente a Saul no Antigo Testamento. Bom, mas lá, na sequência do livro de Atos, lá no capítulo 13, por exemplo, no versículo 9 mais especificamente, nós lemos assim, Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, e aí o versículo continua. Então, lá quando ele estava junto com Barnabé e ele foi escolhido pela igreja, ele foi escolhido pela igreja, de acordo com o relato de Lucas, né? Lucas é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Quando ele foi separado para a obra missionária, e ali ele começaria então a sua primeira viagem missionária, Lucas, ele colocou ali o seu nome de Paulo. Então, até o capítulo 13, Lucas se referiu sempre a ele como Saulo. A partir daqui, a partir de ele começar então a sua obra missionária, mais efetivamente, por assim dizer, Lucas então começa a mencionar o seu nome Paulo. Ele tratava como Saulo e agora ele passa então a chamá-lo de Paulo. E isso até faz sentido. Por quê? Porque Paulo seria o pastor, o apóstolo dos gentios. Né? Então ele deveria se comunicar com eles na língua deles e ele deveria usar o nome grego. Né? Isso faria sentido no seu contexto. Então, nesse versículo 1 aqui, ele se identifica e ele menciona Timóteo também, que o acompanhou, inclusive, nessa plantação de igrejas lá na igreja na cidade de Filipos. Nós vemos isso em Atos 16. Timóteo era companheiro de Paulo nessa missão, plantando essa igreja lá em Filipos. E ele se refere também aos filipenses de uma maneira muito humilde, como servo de Cristo Jesus. Inclusive, essa palavra servo aqui, no grego é a mesma utilizada para escravos, doulos. No grego, a tradução dela é tanto servo como escravo. Né? Ou seja, Paulo diz aqui que tanto ele quanto Timóteo se submetem a Cristo. Eles estão debaixo do senhorio de Cristo. Mas o sentido espiritual aqui é de alguém que serve, não é de alguém que serve por obrigação ou como um trabalho forçado, mas é de alguém que serve com alegria,
que serve com zelo, com gosto, porque foi chamado para isso. E ele tem apreço por essa obra. Então, esse é o sentido espiritual dessa palavra aqui, servo. Então, o apóstolo Paulo quer aqui que os filipenses voltem a atenção não para ele, não para Timóteo. Por isso que ele se identifica como servo de Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo quer que os crentes olhem para Cristo, não para ele. Olha, aqui quem está falando é o apóstolo do Senhor. Eu sou o apóstolo, olhem para mim porque o que eu estou falando é verdade. Não, embora ele tenha se identificado aqui, ele está dizendo eu sou apenas um servo de Cristo. Assim como vocês. Então o apóstolo Paulo quer que eles olhem, que eles voltem a atenção para Cristo, não para os seus servos. E então ele também coloca aqui os destinatários, né? Ele se identifica como autor, ele apresenta também os destinatários que são todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos. E é interessante aqui, irmãos, porque de certa forma Paulo já está nos ensinando aqui algo muito importante. Porque quando ele menciona a palavra todos aqui, ele diz que toda a igreja deve ter atenção. Que toda a igreja deve ser servida. Toda a igreja precisa ter acesso à carta que ele vai mandar, não apenas um grupo específico. O que ele está tentando dizer aqui? O que ele está tentando evitar? Que haja na igreja aquilo que a gente conhece como panelinhas, como se a atenção tivesse de ser mais específica para um determinado grupo de pessoas, né? O outro então vai ficar mais de lado. Não, Paulo está dizendo aqui, todos vocês, todos os santos na igreja terão acesso então a essa carta. Outra questão importante também aqui é pensar no porquê o apóstolo Paulo fez menção aqui dos presbíteros e diáconos. Repare que eu falei aqui a palavra presbíteros, embora no texto o apóstolo Paulo utilize a palavra bispos. O versículo 1 ele fala ali bispos e diáconos. Eu utilizei a palavra presbíteros porque, embora essa palavra aqui no grego seja episcopos, que a tradução pode ser bispos mesmo, mas ela é intercambiável com a palavra presbíteros. Episcopos e presbíteros têm a mesma função, por assim dizer. Então, nós não entendemos que bispo é um cargo superior e o presbítero ali, ele está um cargo um pouco mais inferior e tal, ele tem que ser subordinado ao bispo. Não necessariamente. Bispo e presbítero é a mesma coisa. Quando nós lemos a Escritura, entendemos dessa forma. Tá certo? Então, o apóstolo Paulo aqui menciona bispos ou presbíteros e diáconos. Isso aqui, inclusive, mostra que a igreja estava caminhando bem. Já havia ali uma liderança, líderes cuidando da igreja. Pode ser também que esses presbíteros e diáconos aqui tivessem motivado a igreja a levantar uma oferta, porque essa também foi uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo agradeceu aos filipenses. Porque a igreja havia enviado uma oferta por meio de Epafrodito, lá na prisão onde o apóstolo Paulo estava. Então o apóstolo Paulo foi assistido por essa igreja de Filipos. E aqui pode ser que tenham sido os presbíteros e diáconos que tenham motivado a igreja a angariar aí os fundos, a recolher essa oferta para enviar para o apóstolo Paulo. Pode ser também que ele estivesse colocando aqui a responsabilidade da liderança para este grupo, e dizendo aí de maneira mais enfática que os presbíteros e diáconos deviam se esmerar na liderança. Pode ser, mas também pode ser que ele esteja dizendo que o povo precisava entender que, ainda que os presbíteros e diáconos faziam parte da liderança, eles continuavam sendo parte do povo, igreja. Então nós não colocamos os povos, o membro de uma classe inferior, por exemplo, não, aqui presbítero e diácono na classe superior. Não, o apóstolo Paulo, inclusive, se coloca junto com eles aqui. Olha, eu sou servo de Cristo, assim como vocês são servos de Cristo. Pode ser que essa tenha sido, então, a intenção do apóstolo Paulo de mencionar aqui
enfatizar os bispos e diáconos, embora a gente não consiga precisar essa razão. Ele faz aqui essa menção, pode ser que essas razões aqui que eu mencionei façam sentido, pode ser que hajam outras razões também, então, mas é importante a gente mencionar. A todos, então, Paulo saúda como? Com a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante, irmãos, que já nessa saudação aqui, nós encontramos um sentido teológico nela. Não é uma saudação comum. Não é como se fosse um olá, um oi. E aí, tchê, como fala o gaúcho? Não é isso. Tudo bueno? Não é uma saudação comum. Por quê? Porque graça nós entendemos por uma definição de graça pode ser o favor imerecido de Deus. E essa paz aqui é o efeito dessa graça. É a certeza da reconciliação com Deus. É a certeza dessa reconciliação por meio de Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, que esse favor imerecido de Deus proporciona em vocês paz. E essa paz, então, é a certeza, é a convicção de que o povo foi reconciliado com Deus por meio de Cristo. Não é uma saudação comum. É uma saudação extremamente bela. Ela tem o seu sentido teológico. A gente poderia ficar conversando um pouco mais de tempo sobre isso, mas a gente tem aí alguns versículos para mencionar. Do versículo 13, então, ao versículo 11, nós vemos aqui a confiança, de maneira mais explícita, a confiança e a afeição de Paulo, por meio dessa ação de graças que ele passa, então, a discorrer aqui, a partir do versículo 3 até o versículo 11, né? E ele também suplica aqui o favor de Deus sobre os filipenses. Versículos 13 e 4 dizem assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Bom, é bom que a gente leia esses dois versículos aqui e a gente destaque algumas questões, porque Paulo aqui, de maneira muito bela e alegre, ele expressa aqui a sua gratidão a Deus por tudo que ele se recorda dos filipenses. Então, ele menciona aqui que desde o primeiro dia até o momento eles cooperavam com o evangelho. Aqui ele dá a entender que muitas coisas os filipenses faziam. Eles tinham de fato um proceder crente, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Todas as coisas, não foi apenas a oferta que eles enviaram lá na prisão para o apóstolo Paulo. Embora essa também seja uma questão específica, mas todas as coisas aqui vai além da questão financeira. Né? Muitas coisas eles faziam, o proceder deles era de fato de um proceder cristão. E aí, ele coloca aqui, no versículo 5 também, né? Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, né? Lendo até o versículo 5. Bom, então, nesse sentido, as orações e as súplicas do apóstolo Paulo em favor dos filipenses é carregada de alegria. Ele ora porque ele quer orar mesmo, ele se alegra, né? Ele tem gratidão a Deus, ele tem uma certeza da eleição daquele povo. Então ele ora de maneira muito bela, cheio de gratidão a Deus por tudo aquilo que os filipenses estavam fazendo, né? Fazendo sempre essas súplicas com alegria, ele faz. Então, por que nós podemos entender assim, que essas orações e essas súplicas do apóstolo Paulo em favor dos filipenses é carregada de alegria, de gratidão também, e da própria certeza da eleição? O versículo 6 talvez responda aí a nossa pergunta. Porque o versículo 6 diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la
até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Paulo confiava mesmo que aqueles que o próprio Deus escolheu certamente seriam salvos no dia de Cristo. Porque essa obra, quem havia começado, havia sido Deus. E quem haveria de completar seria o próprio Deus em Cristo. E uma das evidências de que os filipenses eram mesmo santos, separados, eram eleitos de Deus, é que essa boa obra, ela não resultou em passividade por meio da parte dos crentes de Filipos. Muito pelo contrário. Eles foram muito ativos, eles tinham comunhão uns com os outros, eles cooperavam com o Evangelho. Né? Eles evidenciavam a salvação que tinham recebido com ação. Eles não esperavam simplesmente agora a banda passar. Eles tinham recebido essa salvação de graça e agora eles evidenciavam essa salvação. Eles evidenciavam de maneira muito prática essa salvação. Então, e aqui a gente entende isso, irmãos, que embora a salvação seja do começo ao fim uma obra de Deus, ela resulta em perseverança e ação da parte dos cristãos. Então o cristão não fica passivo nesse processo. A salvação é obra de Deus, do começo ao fim. Mas ela resulta em ação. Ou seja, o crente, uma vez salvo, ele evidencia trabalhando, ele prega o evangelho, ele ajuda as pessoas, ele age. Ele mostra na prática que ele é salvo. Não é simplesmente um conhecimento intelectual, é algo prático. Versículo 7, então, ele diz assim, ó, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E aqui, ele de uma forma muito clara aqui, ele evidencia o relacionamento fraternal que ele tinha com aquela igreja, o carinho mútuo que tinha entre o apóstolo Paulo e a igreja. Mesmo estando preso, mesmo estando distante, o apóstolo Paulo não tira do pensamento os crentes de Filipos. Eles não saem do pensamento do apóstolo Paulo. E também o apóstolo Paulo não saía do pensamento deles, do coração deles. É isso que a gente entende aqui. Era uma afinidade muito bela. Não era uma relação profissional. Era um amor fraternal. Era uma afinidade muito bela do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos. Eles eram participantes da mesma graça. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês provaram que estão junto comigo em qualquer situação. Imagina só, o apóstolo Paulo preso. E ele daqui a pouco recebe uma visita com boas notícias da igreja, uma oferta para que pudesse ali cobrir as suas despesas, as suas necessidades. Então Paulo ali sente o carinho, o apreço da igreja por ele. E ele também demonstra esse apreço aos filipenses por meio dessa carta da alegria, essa carta de amor, de ingratidão a Deus, mas expressando o profundo apego, a profunda afeição que ele tinha por essa igreja. Então não é um simples tamo junto. Sabe quando você vai mandar uma mensagem para alguém ali? E hoje em dia é comum a gente escrever isso, né? Tamo junto. Coloca lá um soquinho. Coloca uma mãozinha lá. Tamo junto. Não, isso aqui não é um simples tamo junto. É estar junto de verdade. Porque uma coisa é você colocar no WhatsApp. Tamo junto. Outra coisa é você chegar lá e dizer assim, olha, tô aqui. Pode contar comigo. Não, vamos lá. Tem que fazer alguma coisa? Vamos que eu tô aqui para te ajudar. Não é um simples tamo junto. É estar junto de verdade. É dar apoio de verdade. Então, embora Paulo estivesse preso, ele se sentia alegre porque ele estava, primeiro, porque ele estava fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho, fazendo a obra de Cristo, mas também
por saber que lá em Filipos tinha uma igreja que o apoiava, que o ajudava em oração, que pensava nas suas necessidades, uma igreja que praticava o evangelho. Versículo 8 diz assim: Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo. Então aqui, Paulo aqui escancara o amor e a saudade que ele tinha dos crentes lá de Filipos. E para mostrar que o que ele está falando é verdade mesmo, para mostrar que ele está sendo verdadeiro nas suas palavras, então ele coloca aqui, olha, Deus é minha testemunha. Tá? Para mostrar que esse sentimento aqui que ele estava expressando era de fato um sentimento verdadeiro, ele toma Deus por sua testemunha. Tá? Paulo está ligado à igreja de Filipos. É importante meditar nessa identificação, irmãos, porque nós não vemos aqui uma simples relação de amizade. Nós vemos uma relação de união com Cristo e união entre os irmãos. Essa reconciliação com Deus reconcilia os irmãos também. Então não é simplesmente uma relação de amizade. É uma unidade. E é assim que a igreja precisa viver ainda hoje. A igreja foi unida a Cristo, é o que a gente entende na teologia por união mística com Cristo. E a igreja foi unida entre ela também. Os irmãos são unidos, não tem mais judeu e gentil. Não precisa haver as panelinhas na igreja. Nada disso precisa acontecer. A igreja não precisa, não deve necessariamente mandar simplesmente um tamo junto. Tem que ser uma união de verdade. A igreja apoiando a igreja. Os crentes caminhando junto. Essa identificação aqui, esse amor, essa gratidão e essa preocupação que Paulo tinha pela igreja faz com que ele ore em favor dos filipenses. E aqui a gente precisa ler aqui e identificar algumas questões do versículo 9 até o final desse trecho aqui, dessa perícope, até o versículo 11. A partir do versículo 9, Paulo diz assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então Paulo menciona aqui nesses versículos, irmãos, o conteúdo da sua oração, os motivos pelos quais ele ora em favor dos filipenses. E o primeiro motivo que a gente encontra aqui, que é importante destacar, é para que o amor aumente. Esse para que tem a ideia de finalidade aqui, né? para que o amor aumente. Bom, se ele ora para que o amor aumente, ele está afirmando que aquela igreja já era amorosa. A igreja já tinha amor. Mas ele ora para que Deus aumente esse amor. E é interessante aqui que ele une, ele atrela esse amor ao conhecimento. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que amor sem conhecimento não tem um valor espiritual. Ao passo que o conhecimento sem amor leva à soberba. Guarde bem isso. Amor sem conhecimento não tem um valor espiritual. E o conhecimento sem amor deixa as pessoas soberbas. Inclusive é nesse sentido aqui que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Foi por isso que eu comecei aqui o nosso estudo lendo a carta de Paulo aos Coríntios. Lá no capítulo 13, do versículo 1 ao 13. O que ele disse lá? Bom, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha um profundo conhecimento, ainda que eu seja aqui o cara, se não tiver amor, nada disso tem proveito. Essa é a ideia. Amor sem conhecimento
não tem um valor espiritual. Mas o conhecimento, por mais que você conheça, você pode se aí intitular o teólogo. Sem amor, isso não tem proveito nenhum. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então ele quer que o amor aumente em pleno conhecimento. Amor e conhecimento andam juntos. Amor e conhecimento andam juntos. Outro motivo aqui dessa oração foi para que eles tenham discernimento. Discernimento, é isso que a gente identifica aqui também nesse texto. Ou seja, para que eles saibam discernir entre o certo e o errado, para que eles aproveitem, ou aprovem, melhor dizendo, as coisas excelentes. E esse discernimento aqui é fruto do conhecimento mencionado acima. Então nada aqui é desconexo. O apóstolo Paulo fala só, olha, para que aumente o vosso amor em pleno conhecimento, para aprovardes, ou seja, esse conhecimento aqui gera esse discernimento, para aprovardes as coisas excelentes. Certo? Uma coisa encaminha a outra. Outro motivo aqui importante, para que eles cresçam em santificação. Ou seja, a ideia aqui é esse ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Né? Para que eles saibam, aliás, isso aqui, esse crescer em santificação, impacta diretamente na vida cristã. Por quê? Porque uma vida de santidade implica sinceridade e conduta irrepreensível. Esses são os frutos dessa santidade. Santidade implica sinceridade e conduta irrepreensível. Então, é assim que os cristãos devem se apresentar, por assim dizer, a Cristo. No dia de Cristo. No final, na consumação de todas as coisas, assim eles devem se apresentar. Outro motivo, para que sejam cheios do fruto de justiça. Cheios do fruto de justiça. E aqui, irmãos, estes frutos de justiça aqui são decorrentes da justificação que os crentes recebem do próprio Cristo. A justiça de Cristo é, então, imputada aos cristãos. Isso aqui tem relação com o fruto do Espírito, que Paulo escreve lá, que ele menciona lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, né? Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o apóstolo Paulo aqui, essa é a ideia que o apóstolo Paulo quer passar. É isso aqui, esses frutos de justiça são decorrentes dessa união com Cristo, da justificação que Cristo imputou nos cristãos. Tá certo? Mas se o Paulo parasse aqui, se ele tivesse dito amém aqui nesse ponto, se ele tivesse dito amém aqui nesse ponto, isso aqui, e ele exigisse, por assim dizer, dos filipenses um proceder de acordo com a oração que ele acaba de mencionar, ele estaria aqui incorrendo em um mero legalismo. Se ele estivesse dizendo, olha, eu exijo que vocês façam isso. Eu exijo que vocês cresçam no conhecimento, que vocês amem mais, que vocês tenham discernimento e que vocês desenvolvam essa santificação. Se ele parasse aqui, ele estaria incorrendo em um mero legalismo. Por quê? Porque isso não é possível apenas pelos méritos humanos. Por isso que o apóstolo Paulo fecha a sua oração dizendo, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, o crente por si só não aumenta o seu amor. O crente por si só não aumenta o seu conhecimento. Ele não adquire discernimento. Ele não produz frutos de justiça. Isso só acontece por causa da obra de Cristo. Por causa da sua graça. Essa graça de Cristo, então, trouxe os seus eleitos a uma nova condição. É isso que nós entendemos. Pelos méritos de Cristo, o crente não só entende, mas ele é também habilitado a viver para a glória de Deus. E o Espírito Santo, então, que habita no crente, o ajuda
a desenvolver, o habilita a desenvolver essa santificação. Então, irmãos, tudo é uma obra de Deus. E o apóstolo Paulo faz questão de deixar isso aqui muito claro. Olha, para que Deus aumente, para que o amor em vocês, no pleno conhecimento de toda a percepção, para que vocês tenham discernimento e que saibam aprovar as coisas excelentes, para que vocês sejam sinceros no seu proceder, inculpáveis, né, uma conduta irrepreensível, para que vocês sejam cheios do fruto de justiça, e aqui a gente linkou essa ideia com o fruto do Espírito Santo, né, o qual é mediante Jesus Cristo, ou seja, por intermédio de Jesus Cristo. Nada é uma obra do ser humano. Então, se a gente apenas exigir do ser humano, olha, vocês têm que ter uma conduta irrepreensível, e não mencionar que isso acontece única e exclusivamente por causa do sacrifício de Cristo na cruz, isso aqui é legalismo. Se fosse assim, Cristo não precisava ter vindo. Se o cumprimento da lei, se todas essas evoluções, por assim dizer, fossem possíveis, Cristo não precisaria ter vindo. Era só o cristão cumprir a lei de Deus. Então, é pelos méritos de Cristo, por intermédio de Cristo. Cristo chamou, Cristo resgatou os seus eleitos do império das trevas, os transportou para o reino do Filho do seu amor, lhes deu então nova vida, lhes regenerou, e agora então eles são habilitados a crescer em conhecimento. Dia a dia, o próprio Deus aumenta esse amor. Lembrando que esse amor não pode ser dissociado do conhecimento. Né? Esse discernimento, tudo isso aqui vem por meio do Espírito Santo, que habita no cristão. Então, irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo demonstrando de maneira muito bela e profunda a sua alegria e gratidão e essa afeição que ele tem pelos crentes da igreja de Filipos. Tá? Então, esses frutos de justiça mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Esse é o propósito principal de todas as coisas. Inclusive, lá no Catecismo Maior de Westminster, na primeira pergunta do Catecismo Maior, diz assim: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O propósito de todas as coisas, no fim das contas, é a glória e louvor de Deus. E isso a gente precisa entender. É por isso que faz sentido, por exemplo, para um cristão ser irrepreensível em todo o seu proceder. Por quê? Porque em tudo ele precisa glorificar a Deus. O seu verdadeiro patrão, por assim dizer, não é o dono da empresa, é Deus. Ele cobra um preço justo nos seus negócios, por quê? Porque ele está fazendo para a glória de Deus. Ele faz o melhor possível, seja na igreja, seja na família, seja em todos os lugares, por quê? Porque o seu proceder precisa glorificar a Deus. Essa é a visão que um cristão que de fato entende que foi salvo pela graça de Cristo, que teve seus olhos abertos, que precisa evidenciar essa salvação na prática, esse é o proceder que um cristão deve ter. Então, diante disso, irmãos, meu tempo já está aqui se esgotando. Meu desejo sincero é que você tenha sido impactado pela palavra de Deus e que ela de fato produza em você frutos de justiça. E que isso seja visto na vivência da igreja. A gente vê tanta história de pessoas que têm um proceder ruim, mesmo dentro da igreja. A gente vê líderes que não dão tanta atenção assim à igreja. A gente vê pessoas que não têm apreço pelos seus líderes. E tudo isso, quando isso acontece, é porque de fato o problema não está na relação interpessoal. O problema está no relacionamento com Deus.
problema está no relacionamento com Deus. É claro que eu não estou dizendo aqui que uma ou outra coisa não aconteça na igreja, isso acontece. Até porque as pessoas são, como é que eu diria? Ah, eu diria melindrosas. E eu falo isso sem medo de errar. Melindrosas. Por quê? Porque pode ser que você dê boa noite para várias pessoas na igreja, por exemplo. Foi ali o culto, aquele momento de comunhão, você deu boa noite para várias pessoas. Esqueceu de uma, ó, viu? Tem alguma coisa, o pastor não me deu boa noite. Ó, o irmão, será que eu fiz alguma coisa? Será que aconteceu? Olha aqui, ó. O pastor não me cumprimentou. Por isso é um problema, às vezes, que acontecem as coisas na igreja, por exemplo, e aí o pastor vai lá e diz assim, eu quero chamar aqui à frente a irmã fulana, o irmão cicrano e tal, e aí ele esquece do Beltrano. Aí pronto. Aí parece que o pastor desprezou, menosprezou e tal. Olha aqui, ele não valorizou o meu esforço, meus irmãos. Essas coisas não podem ser motivos na igreja de dissensões, tá certo? Guarde isso. Porque senão você pode fazer de um copo d'água uma tempestade. Então pense bem. Antes de acusar, antes de pensar que de fato tem um problema para resolver, porque pode ser que isso só seja uma falta, um erro na interpretação. Agora é verdade que muitas pessoas olham para elas mesmas. E aí acontecem os problemas na igreja. Por quê? Porque nós, como cristãos, precisamos em primeiro lugar olhar para Cristo. O nosso relacionamento com Cristo precisa estar em dia. E isso faz com que o nosso relacionamento com os nossos irmãos também esteja em dia, saudável, e a igreja caminhando junto, e a gente se preocupando com as pessoas. Então, meus irmãos, tudo isso não acontece apenas pelo nosso esforço. É por intermédio de Cristo. Então, se você foi alcançado por Cristo, você entende isso, você precisa evidenciar isso na sua prática. Na sua prática. Pense bem antes de fazer alguma coisa, de tecer algum comentário maldoso. Se preocupe mais com o seu irmão. O que você tem feito pelo seu irmão? O que você tem feito pela igreja do Senhor? Como é que você tem demonstrado na prática que você é cristão? Ah, mas pastor, está na pandemia. Será que isso é desculpa? Pense bem. O apóstolo Paulo aqui se alegra porque aqueles crentes pensavam nele lá na prisão. Enviaram ofertas, oravam por ele, viviam como cristãos. Então o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele faz é demonstrar a sua gratidão, mas ele diz assim, olha, eu vejo que tem amor aí, mas esse amor precisa aumentar. Eu vou orar para que Deus aumente esse amor, para que vocês cresçam no conhecimento de Deus, para que vocês tenham discernimento de todas as coisas, para que vocês produzam frutos de justiça, e tudo isso por intermédio de Cristo. Então, meus irmãos, que isso aconteça na igreja do Senhor, no nosso meio. Que essa seja a marca de um cristão. O amor a Deus e o amor ao seu próximo. Essas são evidências da salvação em Cristo Jesus. Aquilo que nós recebemos de graça. Mas Cristo pagou um alto preço. Seu próprio sangue vertido na cruz. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo abra os teus olhos para que você de fato entenda o Evangelho e o aplique de maneira efetiva na sua vida, na igreja do Senhor, e tudo isso para a glória do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito principal.